Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 7, classe de jovens, da editora CPAD. Isso mesmo, lição número 7 das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2021. Assunto da lição: Miqueias, Deus quer obediência. Como você sabe, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2021 aqui na classe de jovens sobre os profetas menores. E hoje, na lição 7, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Miqueias. Profeta Miqueias que fala aí sobre obediência a Deus. Para alguns teólogos, o livro de Miqueias fala sobre o culto vazio, né? a separação que o povo de Deus tinha de um verdadeiro culto e de uma vida piedosa. Ou seja, o povo continuava fazendo culto, continuava tendo culto, continuava frequentando o templo, mas tinha uma vida ímpia. Então nós vamos aprender nesta lição sobre obediência a Deus, sobre culto verdadeiro, através da profecia de Miqueias. Lembrando que o obedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos. São eles aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e curso para educadores cristãos. Tudo gratuito. Você acessa www.obedemfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo premium. O conteúdo premium é para você que já é assinante. Se você ainda não é assinante, seja assinante do obedemfoco.com. Acesse www.obedemfoco.com, seja assinante e você terá acesso aos slides em PowerPoint, slides coloridos e editáveis para você fazer as mudanças que você precisar fazer para melhor você ministrar na sua aula da sua escola bíblica. Nós temos os estudos e sermões em PDF para você ministrar em escolas bíblicas, em cultos de ensino, encontros e assim por diante. Temos cursos diversos e o curso básico em teologia. Acesse www.obedemfoco.com e seja assinante do obedemfoco.com para ter acesso a todo esse conteúdo premium. Nós temos também os subsídios pelo WhatsApp. Se você deseja receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, então salve esse contato no seu telefone e mande-nos uma mensagem. 94 é o DDD, não se esqueça, 984092869. Muito bem. O texto do dia, Miqueias capítulo 6, verso 8, diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então nós temos aqui um questionamento do profeta Miqueias para o povo, onde ele diz para o povo de Deus: o que é que Deus quer de você? Deus quer apenas que você pratique o bem. Deus quer de você que você pratique a justiça, seja justo, que você ame a bondade, que você ande humildemente com o teu Deus. Então, esse texto é uma constatação do que era a realidade do povo de Deus naquele momento. A realidade do povo de Deus naquele momento é que eles eram assíduos nos cultos, né? Nas reuniões, nos ajuntamentos da comunidade para as celebrações a Deus. Eles eram assíduos, mas eram absolutamente divorciados
de uma vida justa, de uma vida de bondade e de uma vida de humildade com Deus. E fica o questionamento: é possível você ser um verdadeiro cristão? Você ter uma vida com Deus sem ter uma vida piedosa? Claro que não. É por isso que Miqueias está questionando o povo. A nossa síntese: Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Miqueias está contrapondo também a questão de que o povo, né, eles se ajuntavam regularmente, eles faziam seus sacrifícios, eles guardavam o sábado, eles guardavam as festividades de Israel, tudo isso eles estavam fazendo. Eles eram rigorosos nos cultos, nas celebrações, mas a vida deles, o dia a dia deles, era absolutamente divorciado de uma vida de obediência à lei de Deus, de uma vida justa e de uma vida humilde. E mais uma vez, cabe aqui o nosso questionamento, como diz o nosso comentarista: é possível viver um cristianismo divorciado da obediência à palavra de Deus, de uma vida justa e de uma vida humilde? Com certeza não é possível. O nosso texto bíblico se encontra em Miqueias capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Aqui na lição tem apenas esse texto para leitura, mas óbvio, você tem que ler todo o livro de Miqueias. Sem ler todo o livro de Miqueias, você não irá entender o contexto da mensagem de Miqueias. Nossa introdução. O livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém os ritos eram feitos de forma mecânica e vazia. Viu? Como eu acabei de falar, Miqueias está chamando a atenção do povo que o culto do povo era divorciado da piedade, da vida santa. Como o comentarista lembra aqui, eles eram eficazes nos rituais, porém os rituais eram sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça, a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. Coisas como desprezo aos pobres, né? Exploração dos pobres. Apesar de praticarem injustiças sociais, as pessoas se reuniam regularmente para adorar ao Senhor. O professor questiona com seus alunos este comportamento do povo de Deus, e que, óbvio, deve ser, sim, trazido para a nossa realidade, que muitas vezes não é diferente. Como é possível que nós ofereçamos a Deus culto, né, nas nossas celebrações? Como é possível que a gente vá para os templos para cantar, para orar, para pregar a palavra de Deus, mas quando no nosso dia a dia a nossa vida é divorciada de tudo aquilo que nós entendemos como necessário para uma vida piedosa? Ou seja, como diz o comentarista aqui, como é possível você estar no culto todo dia que tem culto, cantar, pregar, orar, falar em línguas, mas na segunda-feira você ter uma vida injusta, você ter uma vida ímpia, você ser arrogante, soberbo, você desprezar as pessoas? Como que isso é possível? Isso é possível para quem não tem Deus. Miqueias foi um homem corajoso que não teve receio de condenar tais pecados, porque isso é pecado. Proveniente da zona rural,
e de uma família humilde, ele sentiu na pele as desgraças do povo pobre do interior que vivia sob fortes opressões, né? Então, como nós estamos vendo aqui, nesse detalhe, né, Miqueias era um homem da zona rural, era um homem do interior. Como diz o pastor Nilton Gonçalves, Miqueias, ele é uma espécie de Isaías em miniatura. Enquanto Isaías estava ali pela corte, né, na cidade, na zona urbana, ele estava na zona rural, né? Uma distinção nas ênfases proféticas é que Isaías realçava mais as atividades mundiais e preocupações políticas, enquanto Miqueias focalizava mais os problemas morais e sociais. Enquanto as profecias de Isaías, que eles eram contemporâneos, enquanto as profecias de Isaías eram mais gerais para toda a humanidade, Miqueias estava falando especificamente para o povo, né? Ele veio do interior para chamar o povo de Israel para o arrependimento. Como um verdadeiro arauto da verdade, expôs o erro e desafiou seus compatriotas a se arrependerem, praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Nossa introdução, Miqueias. Vamos entender um pouco sobre quem é Miqueias. Um camponês simples. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Vemos isso em Miqueias 7,18. Ele era nativo de Moresete, uma comunidade rural localizada no limite de Judá, bem distante do centro urbano, Jerusalém, de onde se tomavam as principais decisões políticas da nação. Essa cidade ficava a cerca de 40 quilômetros a sudeste de Jerusalém, ou seja, Miqueias não era um homem acostumado com o frenesi das grandes cidades, mas em nenhum momento ele teve medo de enfrentar toda a casta política, religiosa e econômica de Israel. Porque, como diz o pastor Nilton Gonçalves, o problema da iniquidade, do pecado, da injustiça em Israel estava em todas as classes. Estava em todas as esferas dos poderes em Israel. No poder político, os reis, os juízes eram corruptos. No poder religioso, o sacerdote, há quem diga que o sacerdote torcia para o povo pecar, para que pecando trouxesse um sacrifício e o sacerdote se beneficiava com isso porque ganhava alguma coisa. Pode imaginar um trem desse? O profeta era um profeta profissional do Estado, pago pelo rei para dizer aquilo que ele queria, pago pelos empresários para profetizar aquilo que eles queriam. Então, a contaminação do pecado estava presente em todas as esferas do poder de Israel. E o Miqueias veio lá do interior e enfrentou tudo isso em obediência ao Deus eterno. Fica-nos essa lição que, independentemente de onde viemos, qual o nosso tamanho, qual a nossa envergadura social, teológica, econômica, política, isso não importa. Importa é obedecer à palavra de Deus. Era um homem simples que representava os camponeses. Suas ilustrações foram quase todas tiradas da vida agrícola. Você pode ver Miqueias 3:12, 6:15 e 7:1. Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que voltou a sua vida na tentativa de defendê-los dos sistemas sociais exploratórios que fincava suas raízes em Judá. Como eu acabei de falar, ele era um homem do interior e não teve medo de enfrentar as castas poderosas de Israel, tanto no religioso quanto no político, no econômico, no judiciário. Ele enfrentou
todos eles, porque para Miqueias o mais importante era amar o próximo, era viver piedosamente, era obedecer a Deus. As muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas. Portanto, era um homem simples, né? Não podemos esquecer que Deus se faz presente na simplicidade. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração, né? Então, nós temos realmente esse estigma de que simplicidade é andar de roupas rasgadas, é uma pessoa ignorante, que não tem conteúdo nenhum. Simplicidade é não ter dinheiro nenhum, mas na verdade a simplicidade não é nada disso. A simplicidade é sinônimo de pureza, de um coração dominado pelo Espírito Santo, de um coração vazio de orgulho, de um coração vazio de ganância, de um coração vazio de soberba. Isso sim é simplicidade. Simplicidade é estar apegado às coisas de Deus e livre de toda exaltação própria. E isso independe da sua classe social e do seu poder econômico. Há ricos que são simples e há pobres que são orgulhosos. Simplicidade não tem a ver com o que tem no bolso, mas sim com o que tem no coração. É o que eu acabei de falar. O professor explora isso com seus alunos. Simplicidade, o jovem simples, o irmão simples, não é aquele que é pobretão, não. Não é aquele que usa roupas simples, não. Isso aí é pobreza ou falta de percepção de se organizar. Mas o fato verdadeiro do que é simplicidade é um coração vazio de orgulho, é um coração liberto de vaidade, é um coração liberto de ganância, de arrogância, é um coração rendido a Cristo. Período em que profetizou Miqueias. Sua profecia foi entregue nos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ele foi contemporâneo de Isaías, considerando que o livro reflete uma condição de apostasia em Judá, em que a corrupção e a idolatria provocaram um baixo nível moral e religioso. Não é errado supor que parte de sua mensagem tenha sido entregue no reinado do ímpio Acaz, né? É interessante, né? O ministério de Miqueias foi longo. Ele profetizou aí nos reinados de Jotão, de Acaz e Ezequias, reis de Judá. 3 reis. E pelo contexto, né, como diz o comentarista chega a fazer essa observação, provavelmente pelo contexto de decadência moral, boa parte do seu ministério tenha sido exercido no reinado do ímpio Acaz, que foi um péssimo rei, um rei horrível. Porém, a forte ênfase na justiça pessoal também se encaixa nos dias de Ezequias, pois, de acordo com os estudiosos, as reformas desse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram tanto impacto sobre a vida pessoal dos habitantes de Judá. É interessante que as reformas, né, Ezequias foi um grande reformista, mas muito do que Ezequias fez foi derrubar os templos pagãos, derrubar os postes ídolos, acabar com aqueles centros de adoração a deuses pagãos. Mas isso Ezequias fez pela força do poder que ele tinha como rei. Mas não houve, de fato, uma mudança no coração das pessoas. Mas como nós vemos uma injustiça social muito grande, não vemos um problema apenas religioso, eu acredito que provavelmente ele tenha exercido seu ministério realmente no reinado de Acaz. Avivamento que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha, né? Que foi o contexto
de Ezequias, mas parece que o povo, na época de Miqueias, não está buscando esse avivamento. Na verdade, eles estão preocupados em manter as estruturas, sem se preocupar com a vida no coração das pessoas. Eles estavam preocupados em sacrificar, porque os sacerdotes ganhavam com os sacrifícios, então eles estavam absolutamente preocupados em que o povo sacrificasse, em que o povo se reunisse, que o povo ofertasse, mas eles não estavam preocupados com uma vida piedosa. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. A W. Tozer dizia que se não pretendemos nos transformar, não devemos orar pedindo um avivamento. Então, isso é muito interessante, né? Deus não irá operar em nosso meio se o pecado for a tônica das nossas práticas, né? Foi como eu questionei no início, o professor pode continuar questionando com os alunos, né? É possível uma vida de adoração a Deus verdadeira se na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no nosso dia a dia, na nossa convivência, no nosso trabalho, a nossa vida é totalmente divorciada de piedade, totalmente divorciada de amor ao próximo, de humildade, de decência, de legalidade, né? Como que alguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo e continua adulterando, continua roubando, mentindo, enganando as pessoas? Agora há pouco nós vimos uma imagem aqui do nosso slide onde dois homens torcem outro, né? Ou seja, arranca dele até a última gota da sua vida, rouba na marra. Como que é possível que alguém diga que agrada a Deus vivendo uma vida dessa forma? Nós não agradaremos a Deus se nós tivermos uma vida ímpia. Isso, mesmo que a gente esteja todos os dias no templo celebrando. Pode haver a celebração mais bela possível, mais requintada possível, mais organizada possível, mas será sem vida, porque o Espírito de Deus não estará presente. E era isso que o povo estava vivendo. Não adianta termos culto com uma liturgia animada se não andamos em retidão para com Deus e não somos justos para com o próximo. Viu só que eu acabei de falar? A estrutura e mensagem do livro. Embora fosse oriundo do sul, Miqueias profetizou para os dois reinos, tanto para o reino do norte, Israel, quanto para o reino do sul, Judá, sendo sua mensagem destinada primariamente às respectivas capitais, Samaria e Jerusalém. É claro que nessa perspectiva direcionada às capitais, é porque a partir dali estavam os centros, né, de toda a organização das duas nações, né? Em Samaria e em Jerusalém, as capitais, estavam o rei, estavam os sacerdotes, os templos, estava a maior gama de gente rica e assim por diante. Na Bíblia, a utilização das capitais muitas vezes representa as nações. Desse modo, em muitas ocasiões, Damasco representa a Síria, Nínive, a Assíria, Samaria, Israel e Jerusalém, Judá, porque é o centro financeiro, administrativo, religioso do país. Então, quando ele se dirigia a Jerusalém, óbvio, estava se dirigindo a Judá. Quando se dirigia a Samaria, estava se dirigindo a todo Israel. As residências reais ficavam situadas nas capitais e nesses centros governamentais é que se estabelecia a política e o tom moral que governava as nações. Porém, grande parte de sua mensagem foi entregue também a Judá, né? A nação hebraica do Reino do Sul. O livro é formado por uma coleção de profecias concisas. São 7 capítulos dispostos em 3 partes principais que começam com a mesma fraseologia. Ouve, né? Então, nós temos o diagnóstico, né, dos problemas ali do povo de Deus, dado por Miqueias, onde
Capítulo 2, por exemplo, diz a exploração dos pobres pelos ricos, a corrupção dos políticos inescrupulosos, a injustiça clamorosa do poder judiciário, a decadência generalizada da família, a apostasia galopante da religião. Isso distribuído aí nos 7 capítulos de Miqueias. O verbo no imperativo demonstra a urgência da mensagem. A expressão ouve envolve tudo quanto do escutar com atenção, quanto destaca a importância de obedecer ao que se está escutando. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que há nela, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Miqueias 1 e 2. Então, a fraseologia ouve é uma forma de dizer para o povo: vocês não estão mais inocentes. Vocês têm clareza do que Deus quer de vocês. Agora vocês precisam tomar uma atitude. A Justiça Nacional de Judá tinha entrado em colapso. O juízo se aproximava. Sua mensagem era importante, deveria ser escutada com atenção, porque é interessante também essa questão, né? Miqueias profetizou também a queda de Judá. Ele não profetizou apenas, ele não apenas corrigiu, ele não apenas exortou o povo a uma vida santa, digna diante de Deus, mas ele profetizou o juízo de Deus. Segundo tópico, denúncias e exortações. Nós vamos tentar ser mais rápido para o nosso tempo, nossa ministração ficar tão longa. Corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais, né? A família deteriorada, o culto deteriorado, né? Como nós vemos ali em Miqueias 7, a família em decadência, né? E nós vemos em todo o livro sempre uma pontuação de como a espiritualidade do povo era vazia. A riqueza de Jerusalém e Samaria provocou um êxodo rural em grande escala. Os ruralistas mudavam para essas cidades em busca de melhores condições de vida, né? Ao chegarem, eram explorados por uma nova classe de ricos inescrupulosos. Olha só esta imagem. É uma forma de mostrar que eles extraíam das pessoas até o último vintém sem nenhuma dó, sem nenhum escrúpulo. Eram verdadeiros escravos do dinheiro. Com o tempo, perdiam tudo. Quando não sobrava mais nada, se vendiam como escravos. E óbvio, estes ricos não tinham escrúpulos nenhum em aceitar esta negociação, aonde o pobre vendia a si mesmo para pagar suas dívidas, e as pessoas mais e mais faziam isso. Existiam leis estabelecidas por Deus que protegiam os pobres. Levítico 25, por exemplo, diz: a terra era do Senhor. Se um pobre precisasse vender sua terra para saldar uma dívida, o acordo só era válido até o ano do jubileu, quando então todas as terras eram devolvidas aos seus donos originais. A possessão era vendida, não a terra. Ou seja, a pessoa deixava de explorar aquela terra por um tempo, mas ela voltava a ter a posse da terra novamente, porque a terra sempre pertenceu a Deus. Chamava-se ano do jubileu aquele que vinha depois de 7 anos sabáticos. No 50º ano, os pobres tinham o direito à herdade restaurada, porém essa lei estava sendo ignorada. Ou seja, o povo estava divorciado da lei de Deus. E não foi Deus quem se divorciou deles, mas eles que se divorciaram de Deus.
As decisões do judiciário promoviam a injustiça. E os profetas não denunciavam o esquema de corrupção porque estavam envolvidos nesse suborno cruel. Ou seja, os profetas eram profetas profissionais do Estado. Eram pagos pelo Estado para dizer aquilo que o rei queria que dissessem. A ambição e o materialismo podem nos conduzir à apostasia, levando-nos a uma grande desobediência, o que é muito, mas muito trágico para quem vive dessa forma. Então, o professor pode explorar com seus alunos o perigo da ambição, o perigo da ganância. Aquele povo via uma oportunidade de lucrar e eles não paravam de modo nenhum, mesmo custando a vida do seu semelhante. Mas como eles eram dominados pela ambição, pelo materialismo, pela ganância, eles tiravam até a vida do seu semelhante para continuar lucrando. Injustiça social. Os homens planejavam mal contra o próximo, cobiçavam campos e praticando a violência. Miqueias declarou que os exploradores sofreriam o juízo. Em vez de andarem com a cabeça erguida, seriam levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. Mais uma vez, lembrando que Miqueias não apenas profetizou ou não apenas corrigiu o povo dentro de seu contexto nacional, mas ele também profetizou que por causa destes comportamentos malignos, haveria um grande preço a pagar, onde a nação seria levada cativa. A mesma violência que praticaram se voltaria contra eles, pois eles perderiam tudo o que conquistaram desonestamente. Miqueias 2:3 diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta família, da qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Muito provavelmente se referindo ao cativeiro babilônico. Os magistrados civis e príncipes responsáveis pela prerrogativa de manusearem o direito encontravam-se prazer na exploração. Então, o pobre estava largado, de fato, abandonado à sua própria sorte. E como muitos teólogos dizem que Miqueias é o profeta do culto vazio, vale nós pensarmos mais uma vez aqui, refletir mais uma vez, o professor pode explorar isso, como é possível nós desenvolvermos uma espiritualidade divorciada da piedade? Como nós podemos ir para a igreja, para os nossos templos, orar, cantar e pregar, mas sermos exploradores do próximo, sermos enganadores, mentirosos, adúlteros, gananciosos, dominados pela avareza? Como que isso é possível? Como que pode uma vida cristã divorciada de uma vida de piedade? Isso é impossível. A cidade de Jerusalém estava sendo edificada com os tijolos da violência e o cimento da injustiça. Por causa dos pecados dos líderes e sacerdotes, a cidade seria destruída. Entende? Que eles estavam em um contexto totalmente deplorável. E Deus, aliás, eu estava estudando esses dias sobre o juízo de Deus, a sociedade moderna, pós-moderna, humanista, não aceita a ideia de um Deus que julga. Mas o nosso Deus é juiz, sim, das nossas causas, mas também juiz dos nossos pecados. Ele julgou nações, julgou pessoas individualmente, julgou Israel, que nós vemos que Israel, por causa do não arrependimento, foi levado, Judá foi levado para o cativeiro. Ele julgou Ananias e Safira no Novo Testamento, no tempo da graça. Então, nosso Deus é um Deus de juízo, sim. Nós prestaremos conta, sim, de tudo que nós fizermos diante de Deus. Nós teremos ganho e perda, sim, de acordo com o que nós vivemos. Não estou falando em relação à salvação, porque a salvação é pela graça. Mas teremos, sim, Deus julga, sim, nos julga, sim. Ele está, sim,
nos medindo, nos pesando de acordo com o seu padrão. E aqui nós vemos que o padrão de Deus não era alcançado em momento nenhum pelos líderes de Israel, tanto pelo rei, pelos sacerdotes, quanto pelos profetas, pelos juízes. Eles que tinham a responsabilidade dada por Deus de levar o povo a alcançar o padrão de Deus, eles eram os primeiros a quebrarem esses padrões, explorarem o povo e levar o povo à miséria. E por causa disso, juízo veio sobre eles. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Deus julga, sim, os nossos comportamentos, as nossas práticas. Deus não tolera a injustiça e o mesmo deve ser aplicado ao cristão. Um cristão que se omite diante das injustiças torna-se insosso e sem valor. E não se esqueça, a falta do bem, né, a falta de fazer o bem, isso nos traz consequências. O apóstolo Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E o apóstolo Paulo diz que Deus trará juízo, sim. Deus irá requerer de nós até as palavras que nós falamos, o porquê delas. Então não se engane, professor. Pode explorar com seus alunos, não se engane. Deus prometeu punição, juízo para aquelas nações por causa das suas injustiças, dos seus pecados. E Deus não é injusto por isso, muito pelo contrário. Existe um princípio bíblico que é o princípio da retribuição, que óbvio a gente precisa contextualizá-lo, mas esse princípio nos diz que toda transgressão tem punição. Nossa transgressão original, nosso pecado, Jesus Cristo pagou por nós ali na cruz. Mas os pecados de hoje, as consequências nos trarão grandes dores. Nós precisamos ter cuidado. Aquele povo era o povo de Deus, mas era um povo que abandonou a Deus e Deus trouxe juízo sobre eles. Obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei, tudo muito bem organizado. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. O culto continuava, a religião judaica continuava existindo, sendo praticada, mas tudo era restringido ao templo, ao momento do sacrifício, ao momento da celebração. Quando saía disso, era pura corrupção. Isso aqui o professor explora isso, professor, com seus alunos. O dualismo religioso que aquele povo vivia, que existe muito no nosso contexto, né? Você já ouviu alguém falar minha vida espiritual e minha vida secular? Isso é possível para um cristão? É óbvio que não. Para o cristão não existe vida secular e vida espiritual. O cristão é apenas um em qualquer lugar. E tudo que ele faz para glorificar a Deus. Lembra dessas pessoas que estão aí pelas mídias, cantores, atores, fazendo com essas profissões que promovem a degradação moral, a imoralidade, a bebedeira, o sexo sem compromisso, o uso de drogas. E eles dizem, não, isso é profissão. O que eu faço para ganhar o meu dinheiro, pagar as minhas contas, sustentar a minha família, não tem nada a ver com a minha vida com Deus. É óbvio que tem. É óbvio que tem. Nós não podemos divorciar a nossa comunhão com Deus daquilo que nós fazemos no dia a dia. Tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, no nosso dia a dia, deve ser pautado, conduzido, medido, santificado pela nossa comunhão com Deus. Então não existe vida espiritual e vida secular para um cristão. O cristão tem uma vida só e toda esta vida tem que ser dedicada a Deus. As pessoas aqui na época de Miqueias, eles estavam vivendo esse dualismo religioso. Eles cumpriam os sacrifícios, os sábados, tudo aquilo que a lei pedia como ritual de culto, eles estavam cumprindo. Mas a piedade, o amor ao próximo, a honestidade, o respeito, a justiça, isso não existia no meio do povo. Pode haver uma religião saudável dessa forma?
Óbvio que não. Pode ser um cristão verdadeiro dessa forma? Óbvio que não. Aonde há corrupção, não há operação do Espírito de Deus. A questão crucial não era a falta de culto ou de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. Esse era o grande problema. O que Deus exigia do seu povo era obediência de coração. A evidência de uma religião sincera é a obediência de coração a Deus. Como eu acabei de falar, como pode alguém dizer que serve a Deus de verdade se ele é uma pessoa corrupta, se ele é uma pessoa que explora o próximo, se é uma pessoa vaidosa, gananciosa, dominada pelo dinheiro, adúltero? Como pode? Mesmo que ele faça cultos, que ele dirija cultos, que ele seja pastor de igreja, mas isso não confere verdade ao culto que ele faz. O que confere verdade ao culto que a gente faz é obediência, submissão a Deus. A melhor medida de uma vida espiritual autêntica não são os sacrifícios, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, não são as lágrimas, mas a obediência. Ei, professor, explore com seus alunos. Qual é o nível de obediência dos alunos? Nós vivemos em um contexto pentecostal que é muito comum nos nossos congressos, nos nossos cultos mais animados, ter muitos louvores, línguas estranhas e aquela coisa toda. Mas muitas destas pessoas que vivem isso têm uma vida ímpia, têm uma vida de adultério, têm uma vida de roubo, têm uma vida de preconceito, têm uma vida dominada pelo dinheiro e assim por diante. Isso não pode ser real. Não pode ser real. Não pode haver um cristianismo saudável, uma verdadeira piedade, se você está vivendo dessa forma. Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. Isso aqui é forte. Isso aqui é um tapa na nossa cara. O professor pode explorar isso com seus alunos. É possível você ser crente, irmão. É possível você frequentar a igreja, é possível você cear, é possível você pregar, é possível você dirigir, liderar, é possível você frequentar a escola bíblica e não ser convertido. Como é que eu sei disso, irmão Melk? É só você olhar para a prática diária da vida dessa pessoa. A espiritualidade, a santidade, a conversão de uma pessoa não se mede no culto, se mede no dia a dia. A vida santa, o respeito às pessoas, o amor ao próximo, o se desviar da iniquidade, o se desviar da prostituição, do engano, da mentira. Aí sim você verá quem realmente teme a Deus. Terceiro tópico, juízos e promessas. Vamos lá, o juízo divino. Os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer o juízo sobre a terra. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Olha que coisa interessante, né? O profeta chega a dizer que Deus está para se levantar do seu lugar. Eu penso assim, é uma linguagem, né, uma figura de linguagem do profeta que ele usa para poder dizer para as pessoas que o pecado deles, a vida degradante, deplorável deles era tão grave que Deus estava a ponto de se levantar do seu lugar, do seu trono, para vir puni-los. De acordo com Miqueias, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum. Ele saía de sua augusta habitação para marchar em direção à guerra. A batalha era contra os pecados em Jerusalém e Samaria. É algo, o profeta está usando uma linguagem pesada, carregada, para dizer para o povo a gravidade do pecado deles. Você pode imaginar que o pecado do povo era tão grave que Deus estava a ponto de se levantar do trono e vir pessoalmente para entrar nessa batalha. É claro, como eu disse, é uma linguagem que o profeta usa para dizer que Deus está extremamente incomodado com o pecado daquele povo. A capital nortista se reduziria a um monte de pedras e os ídolos construídos seriam despedaçados. Nós vemos isso, né? Com Sargão, a Assíria fez com eles. Jerusalém sofreria o cativeiro babilônico como forma de purificação.
Aí nós temos aqui dois contextos distintos, né? Que a capital do norte, Samaria, né, e as nações, as tribos do norte, passariam por esse período de sofrimento, só que seria de destruição. Jerusalém passaria por esse período de sofrimento, só que seria de expurgação, né? Iriam para Babilônia, mas depois seriam restaurados a sua terra. O povo de Deus estava no banco dos réus e seriam julgados pelo próprio Criador. Nossos pecados jamais ficarão impunes diante de Deus. Prestaremos contas de nossos atos, como eu falei agora há pouco. As pessoas na pós-modernidade e até cristãos têm dificuldade de aceitar um Deus que julga, um Deus que traz juízo, mas o nosso Deus é um Deus que julga sim. Olha, não conte que Deus vai ficar indiferente quanto aos seus pecados. Não conte com isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Fique esperto com essa vida de pecado que você está levando. Se arrependa dessa vida de pecado que você está levando, porque Deus é amor, é gracioso, é misericordioso, mas não abusa não, porque Ele julga e condena. Uma religiosidade aparente pode enganar e convencer pessoas, mas jamais satisfará o nosso Deus que tudo vê e tudo sabe. Meu Deus, quanto confronto, quanta confrontação nessa lição nós temos para todos nós. Eu, como comentarista, estou aqui sendo confrontado com estas palavras, que Deus não será enganado. As pessoas podem me olhar no púlpito da igreja pregando, as pessoas podem me ouvir aqui com certa habilidade ministrando, mas elas não sabem a realidade da minha vida. Mas Deus sabe. Ei, é aí que mora o perigo. Tem muita gente que diz assim, só Deus conhece o meu coração. É aí que está o problema. Não dá para enganá-lo. E você sabe que seu coração é corrupto, não sabe? Você sabe que você é tendencioso ao mal. Então se submeta a Cristo. Se submeta ao senhorio de Deus sobre a sua vida, para que você não seja um escravo do pecado. Lembremos-nos que Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. O Messias prometido. Miqueias não abordou apenas a questão do pecado e do juízo, mas também apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Ou seja, falando aí da chegada do Messias, ele tirou os seus olhos dos sórdidos abusos cometidos em seu tempo para contemplar não mais o julgamento, mas a restauração dos justos. Deus nunca deixa o seu povo só. Deus nunca abandona o seu povo, mas Deus julga aqueles que são ímpios. Das cinzas da destruição, resultado da injustiça social e pecado contra Deus, surgiria em Jerusalém um grande centro de adoração. Porém, antes da exaltação, Judá seria humilhada e sofreria com o cativeiro na Babilônia. Nós já falamos sobre isso. Neste versículo, a imagem que o profeta traz é de uma mulher que sofre com as dores de parto, mas fim da aflição. Saboreia as alegrias da maternidade, né? Há um tempo que as consequências vêm, que as dores virão, mas também há promessas de restauração para o povo de Deus. O profeta anunciou a vinda do Senhor de Israel ao mundo, termo comumente empregado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Ele surgiria em uma cidade de Judá, Belém. E aí ele seria um referencial para tudo aquilo que o povo vivia. Ele seria justo, diferente dos magistrados de sua época, apacentaria o povo no poder do Senhor. Jerusalém seria como um orvalho que refrigeraria o mundo, ou seja, diferente de tudo aquilo que os líderes de Israel eram
ele seria justo. Diferente do que Jerusalém seria um escândalo, a Jerusalém agora seria um lugar de refrigério para o mundo. É impressionante como, a despeito dos nossos erros, Deus está sempre planejando o melhor para nós. A vinda de Cristo iluminou o mundo com a verdadeira glória de Deus. Fomos alcançados pelo Cristo, profetizado por Miqueias. Apesar de toda a nossa devassidão, de todo o nosso pecado, Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Mas não se esqueça, Ele julga. O verdadeiro cristianismo. Miqueias finalizou seu livro com um jogo de palavras, um trocadilho com o significado de seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ele louva ao Senhor pelo caráter de Deus. Nós geralmente vamos sempre nos direcionando a Deus por causa daquilo que Deus pode fazer. Mas a essência da adoração é por quem Deus é. Ninguém pode ser comparado a Deus, que é único e soberano. A ira divina tem prazo de validade, né? A Bíblia diz que a ira de Deus não permanece eternamente, para sempre sobre nós. Ainda bem que Cristo Jesus apaziguou essa ira, recebendo ela ali naquela cruz. O Senhor está sempre pronto a perdoar o transgressor, pois seu prazer está na aplicação da benevolência. Por isso, Miqueias 7,18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na bondade. Deus não tem prazer em ver as pessoas sofrendo, mas ele julga pessoas por causa de suas rebeldias. E muitas vezes, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, Deus só entrega as pessoas aos seus próprios desejos e elas se consomem, porque o pecado destrói. Às vezes a pessoa pensa que está vivendo uma vida de pecado. Deus simplesmente permitiu que ele vivesse aquilo ali. E ele está pensando que está vivendo a mil maravilhas, mas não, ele está se degradando, se destruindo. Nunca se esqueçam disso, jovens, professor. Nunca se esqueçam. O salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. Ninguém que se propõe viver uma vida de pecado terá êxito. Nunca. Nunca. O caminho dele pode ser um caminho de prazer carnal por um tempo, mas o final, se ele não se voltar para Cristo, será de miséria, de desgraça. Suas promessas são cumpridas. Esse Deus exige de nós apenas a sinceridade. Nossa adoração não pode ser meramente teatral ou ritual. Precisa ser em espírito e em verdade, respaldada pela obediência a Deus. Nós precisamos fugir dessa religiosidade vazia. Precisamos dar vida aos nossos cultos, tendo cultos em nossas vidas. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos: justiça, beneficência e humildade diante de Deus. Pratique sempre a justiça, ame a bondade e ande humildemente diante de Deus. Concluímos afirmando que o cristão deve estar atento aos perigos do egoísmo, da tirania, do orgulho. Isso é um problema para o cristão. O egoísmo é um pecado contra a beneficência, contra a caridade, contra a bondade, contra o amor. A tirania é um pecado contra a justiça e o orgulho é um pecado contra a humanidade, contra a humildade, né? Todos esses pecados afrontam a Deus, porque Deus deseja que nós tratemos com amor, com caridade o nosso semelhante, que nós não sejamos exploradores do nosso semelhante, que estejamos sempre humildes diante de Deus. Conclusão. Os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isso se torna uma prática mecânica que, desprovida da justiça e da caridade, não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós apenas sensação de que estamos certos. Isto pode ser perigoso. Cultuar ao Senhor é bom, é bíblico.
Entretanto, para Deus, o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente no templo, mas é como vivemos no mundo e como tratamos as pessoas. Isso é seríssimo, seríssimo. Bom, nós chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.